Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal e hoje vamos falar de um livro em que vai tratar exatamente aquilo que talvez pode estar te perturbando há semanas, meses ou até anos. A falta de energia, né? O cansaço físico, a fadiga. Você chega em casa do trabalho, por exemplo, se sente extremamente cansado, vai dormir exausto e, por mais incrível que pareça, acorda mais exausto ainda. Por que isso acontece? É simples. Na verdade não é simples, mas é um conjunto de fundamentos, coisas específicas que você tem que estar atento, tem que voltar a sua atenção completamente para reverter isso, independente da sua idade, né? Afinal, eu não há muito tempo atrás, há poucos anos atrás, me sentia exatamente assim, cansado. Na época do calor, depois do almoço, sentia completamente anestesiado sobre o mundo e ficava com a mente e com o corpo cansado, aquela sensação de sonolência. Eu odiava isso e eu comecei a buscar diversos tipos de conhecimento e acabei encontrando este livro. Mude seus horários, mude sua vida. E parece simples, mas quando você adapta certas coisas, como por exemplo hábitos e sua rotina, conforme o horário biológico que o seu corpo já possui, de acordo com o ritmo natural que existe, coisas que a gente não dá muita atenção, afinal sempre esteve e é tão natural que parece até paisagem, a gente não percebe que tudo isso influencia na forma com que a gente se sente, no humor, na disposição, na vitalidade, na capacidade mental de ter clareza em tudo que você pode falar em relação a ter uma qualidade de vida melhor. Se você se identificou com isso, se esse tipo de conhecimento se conecta contigo, você acha importante e valioso, fica neste vídeo que, afinal, conhecimento aprofundado é só aqui no Top Livros. Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Lucas e hoje eu desejo trazer esta resenha. Desejo trazer este livro, afinal, né, é um livro que eu não leria se não tivesse, de fato, a necessidade de ler. Eu estou falando sério, esse livro eu li por necessidade, mas depois que eu li, eu percebi que ele complementa diversos livros de desenvolvimento pessoal que eles não vão trazer coisas simples, afinal são simples, mas o simples, o básico, é o fundamento, é o mais importante. E esse livro, ele é tão valioso, pois ele faz uma transformação em você, se você aplicar aquilo que ele está ensinando, que é uma transformação de dentro para fora. Ele não vai te ensinar técnicas mirabolantes e complexas sobre o que você precisa fazer, de coisas assim fora da caixa. Não, ele vai fazer você se voltar para você. Observe como está o seu sono, como está a sua alimentação, como está os seus horários. Você se alimenta de noite, depois das 9, 10 horas da noite, e vai dormir de barriga cheia, por exemplo, e não dorme bem, e acorda cansado, e não entende por quê. E muitas vezes, né, a gente faz isso no automático, né? O livro ele é baseado completamente em atendimentos. O autor é um autor indiano e ele é doutor, e o livro é baseado em atendimentos, né? Então, é problemas reais e soluções reais. E o problema de as pessoas sentirem falta de energia, ou principalmente o excesso de peso, o estresse, e ter mais saúde e energia, são um dos pilares básicos, pilares principais que todas as pessoas, seja no Brasil, na África, na Índia, em qualquer lugar que você vá, as pessoas buscam isso. Só que as pessoas muitas vezes, não por falta de vontade de fazer, mas por falta de consciência, de ter uma noção de que aquilo é importante. Então, coloca aqui nos comentários quantos livros você já leu e coloca aqui nos comentários qual livro você gostaria de ver aqui no canal, pois esse traz, de fato, umas ideias muito interessantes e uma das principais coisas que eu devo falar aqui, nós temos um horário biológico. Nosso corpo ele possui uma inteligência tão grande que ultrapassa a nossa capacidade de perceber isso se a gente não se voltar, não colocar a atenção e, no mínimo, estudar um pouco sobre isso. Se você está pensando em ler esse livro, eu recomendo completamente, pois ele vai fazer você compreender os seus horários, como que os seus horários eles estão ou beneficiando ou prejudicando
você em alguma coisa específica. E, bom, esse livro ele é tão interessante que ele vai nos trazer até rotinas específicas, né? Coisas simples, né, que a gente precisa fazer em cada parte do dia. E, por exemplo, pela manhã, ele vai nos trazer que a gente precisa fazer exercícios de manhã. Principalmente se você acorda cansado, se você acorda exausto, como eu acordava, parece que você está pesando 300 quilos e acordar, despertar do sono pesado é completamente exaustivo e você quer ficar ali dormindo, morto na cama. Fazer exercícios de manhã, não no almoço e não pela tarde ou de noite. Embora certas pessoas não consigam fazer em outros horários, fazer exercícios ao meio-dia, né, como talvez muitas pessoas possam fazer, não faz muito sentido, afinal, a parte da manhã e a parte do meio-dia é onde o seu corpo ele está com a energia mais alta, com a energia mais potente, né? Principalmente ao meio-dia. E você literalmente não precisa dessa energia, né? Onde o corpo está se preparando para absorver aquela comida, a principal refeição que você vai fazer no dia. Então, ele está se preparando para fazer a digestão e receber o alimento na parte, a maior refeição do dia deve ser na hora do almoço. Eu estou fazendo uma resenha mais geral, mais panorâmica mesmo, porque esse livro ele é bem profundo em diversas coisas, etapas e pontos específicos que vai ser útil para diversas pessoas, tanto quem precisa melhorar o sono, perder peso, melhorar o estresse. E uma das principais coisas que o livro nos diz é você entrar em harmonia, fazer o seu corpo trabalhar em harmonia, não só com o mundo externo, com o ciclo dos dias, né, com os horários, com a sua rotina e seus hábitos, mas também com sua mente. Você observar o seu corpo, muitas vezes uma doença que você poderia ter no futuro, sinais, né? Ele já pode estar dando sinais hoje e estar atento com isso é o que vai possibilitar você envelhecer com vitalidade, com saúde e ter uma vida de qualidade. Ele fala muito em entrarmos em harmonia com nós mesmos. E não apenas numa visão mais espiritual, embora ele dá uma importância para isso, mas entrar em harmonia contigo mesmo em relação a você harmonizar todo os seus aspectos, tudo que seu corpo exige que você tenha. Nosso corpo nos faz exigências e nós simplesmente não damos atenção, não percebemos porque estamos preocupados, estamos estressados, estamos com nossa atenção voltada para outras coisas, muitas vezes para o trabalho, para a família, para diversas tarefas que precisamos fazer e até pode ocorrer de muitas pessoas, por conta do trabalho ou de uma rotina específica, não consiga intercalar os horários específicos que o livro traz. Como, por exemplo, o livro ele vai nos trazer exatamente uma rotina, um horário específico, mas ele não vai exigir que você faça coisas fora da sua rotina, e sim que você apenas intensifique coisas específicas que você precisa fazer para manter a alta performance, para manter o corpo sempre em energia, sempre com uma vitalidade forte e constante. E para isso você precisa de algumas coisas específicas. Você precisa estar atento a algumas coisas que você precisa fazer. E bom, se eu fosse falar o que mais prejudica o corpo em relação a não ter energia, é a alimentação. A alimentação simplesmente é o que dá praticamente 50% de energia para você. E se você se alimenta com coisas em horários específicos, principalmente no almoço, por exemplo, você não tem como almoçar rapidamente e você vai almoçar fora do horário de meio-dia, que é o mais recomendável, você vai almoçar lá para 1, 2, 3 horas da tarde e às vezes almoça em horários diferentes em cada dia. Isso destrói completamente não só a sua energia, porque o corpo ele não cria uma memória em relação a sua rotina, né? Ele não se acostuma, ele não consegue se adaptar e isso pode desregular muito o seu sistema, mas principalmente uma alimentação saudável, coisas específicas que você precisa comer, que o livro vai trazer, que vai fornecer não só uma energia física, mental, mas vai permitir com que você tenha uma vida muito melhor. E falando das principais refeições, ele fala também que é interessante a gente não comer muito tarde da noite. No livro fala até para você, no máximo, estar jantando ali pelas 6:30 da tarde. Principalmente quem tem um pouco mais de idade,
tem uma idade um pouco mais avançada, que o corpo não tem aquele fogo digestivo, não tem uma brutalidade em digerir rapidamente a comida, e você precisa no mínimo de 2 a 3 horas para digerir aquela comida e não ir dormir de barriga cheia e não conseguir dormir direito, né? Ficar gastando energia enquanto você dorme, acordar ainda mais cansado do que quando você foi dormir. O mais interessante disso não é o fato de ter o conhecimento, afinal, as pessoas até sabem que é importante fazer isso, que talvez certas coisas a gente tenha a noção básica de que é importante fazer, de que é saudável fazer, só que o próprio livro ele nos traz, né? O autor, né, o Dr. Surras, faz vários tipos de atendimentos para várias pessoas. A maior objeção deles é aceitar a nova rotina, fazer tudo isso, colocar em prática, como por exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega estressado em casa, o que ele quer é relaxar. E o relaxamento que ele vai ter é comer comida gostosa, muitas vezes comida que não são exatamente ali saudáveis o suficiente para ele ter uma alta performance legal do corpo e da mente, mas também vai comer tarde e fica até tarde assistindo TV. E ele traz muito o ponto onde a luz forte, a luz azul nos nossos olhos, tarde da noite, vai nos tirar o sono. E é aí onde as pessoas têm insônia e às vezes precisam até de remédio para dormir e acaba prejudicando ainda mais o sistema, mas é simplesmente desligar as telas, seja celular, seja computador ou televisão, no máximo às 9h30 a 10 horas da noite, e você fazer alguma outra coisa específica, colocar uma luz amarela e não deixar uma luz forte branca nos seus olhos, que isso também vai ajudar você a entrar num estado mais sonolento e conseguir dormir mais cedo e ter um horário específico, uma rotina fechada em horários em que você dorme e que você acorda, principalmente nos finais de semana. Ele fala que as pessoas trabalham a semana inteira e chega no fim de semana, dorme um pouco mais tarde e vai querer dormir um pouquinho mais tarde para repor aquele soninho, né, aquela canseira e descansar, mas chega segunda-feira, você não consegue retomar aquela rotina e dormir novamente no mesmo horário e principalmente acordar no mesmo horário. É, né? Uma luta, uma desgraça para acordar cedo. Para mim foi muitos anos e, bom, ao longo desse ano de 2025, lendo esse livro, acordar tem sido muito melhor e você pode fazer acordar. Muitas vezes, se você nunca fez isso, você vai demorar para pegar um embalo, e o que pode ajudar você a acordar muito melhor e ao invés de ficar recaindo para o café e tentar acordar o corpo com alguma química, com alguma coisa, você faz um alongamento, você faz um exercício. O autor ele recomenda principalmente que uma das principais coisas que você precisa fazer ao acordar, principalmente para corpos, né, pessoas que têm um tipo de corpo que tem um sistema um pouco mais lento, é fazer exercícios de manhã. No máximo até suar de manhã, fazer uma corrida ou passear com o cachorro na rua, fazer uma caminhada, alguma coisa você tem que fazer de manhã para o corpo acordar, o motor do seu corpo trabalhar e você começar a criar esta rotina. O corpo vai se adaptando e os seus horários eles vão se encaixando. Bom, eu não vou falar muito porque o livro ele traz muita coisa, mas ele fala muito de exercício, ele vai falar muito de coisas específicas que você precisa comer. É enormemente interessante alguns conceitos que ele traz do termo indiano, né, da medicina Ayurveda, que existem 3 tipos de corpos, praticamente. Eu até pus aqui 3 tipos de corpos, que é o Vata, o Pitta e o Kapha, né? Esse tipo de conceito é como se fosse um mapeamento que eles fizeram. Imagina que você, observando vários tipos de pessoas, você percebe um padrão em determinados tipos de pessoas. E essa filosofia, essa medicina indiana, eles criaram um conjunto de coisas que vão definir o tipo de corpo que você tem. E isso é interessantíssimo você saber, porque você vai conseguir adaptar sua rotina, seus horários, tudo que você precisa fazer baseado no tipo de corpo que você tem. E o livro, ele nos traz
as explicações do corpo e ele nos traz perguntas específicas para você identificar que tipo de corpo você tem. E isso é maravilhoso. Existem 3 doças, né, principais manifestações dos 5 elementos da natureza. E eles se manifestam no corpo de forma bem interessante que faz a gente entender como que é o funcionamento natural, não só o corpo que você tem, mas o seu corpo ao longo da vida, o seu corpo ao longo de várias etapas, várias idades que você tenha. Temos o Vata, que é relacionado ao ar e ao espaço. O Vata é leve, criativo, rápido. Se você é Vata, tende a ser ansioso com horários irregulares. O Pitta, equivalente ao fogo e água. O Pitta é um tipo de sistema, um corpo intenso, focado, líder. Um exemplo, se você é Pitta, seu fogo digestivo é forte ao meio-dia e você provavelmente consegue ter grandes refeições no meio-dia e ter uma energia potente e vibrante no resto da tarde. E tem o Kapha. O Kapha é equivalente à terra e à água. É um tipo de corpo um pouco mais estável, calmo e resistente. E se você é Kapha, precisa de movimento para combater a lentidão. O livro não só explica isso, mas te guia a identificar seus doshas predominantes, revelando o porquê por trás de sua tendência e necessidade individuais. Ou seja, cada pessoa ela vai ter uma necessidade específica, vai ter que adaptar seus horários, sua rotina, cada coisa que ela faz, baseado no tipo de corpo, no tipo de sistema que ela tem. Então, embora o livro ele traz uma rica gama de conhecimentos, ele ainda assim recomenda a gente identificar como que é o nosso funcionamento biológico em relação aos horários, em relação a literalmente tudo que pode influenciar na sua saúde, para você entender como que você tem que cuidar do seu corpo. Muitas vezes, uma solução para uma pessoa não vai ser uma solução para outra pessoa. A gente não compreende, mas uma coisa que eu achei extremamente interessante é que até os ambientes, país, clima, horário, eles vão influenciar no nosso humor. E, bom, muitas vezes a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, mas é simplesmente o humor, o horário ou o clima em que você está inserido, o local que você mora, que vai fazer uma diferença. Ele fala muito sobre pessoas que viajam, que não conseguem ter essa rotina, e o fato de viajar, de você ficar longas horas sem comer ou comer coisas que são ali industrializadas, que não tem ali preparo específico, uma comida de qualidade, e essas pessoas têm um pouco mais de tendência de engordar porque elas estão fora do ciclo natural, o ciclo circadiano, o sistema circadiano ele se descontrola completamente. Pessoas que viajam demais, por exemplo, elas têm mais propensão em ser um pouco mais acima do peso e ter este tipo de problema. E ele fala muito em relação a você como conseguir cuidar dos seus horários tendo você uma rotina que viaja muito. O mais interessante disso é que o livro não é só teoria. Eu diria que ele é completamente um manual de instruções que ele vai elevar sua consciência para as coisas. Tudo que a gente está falando, ele vai elevar sua consciência, sua atenção para coisas específicas, para como está todo o seu funcionamento. Você vai identificar diversas incongruências e problemas que você tem, que você não está adaptando corretamente. E ele vai nos trazer um manual, ele vai nos trazer todas as técnicas e aplicações para a gente conseguir colocar em prática tudo isso. É um livro sensacional, é um livro que ele tem até algumas receitas de chá, por exemplo. Eu achei interessante que você, por exemplo, tomar chá de hortelã, ervas frias na época do calor, ele ajuda você a esfriar o seu corpo e, consequentemente, você não vai sentir tanto calor. Eu vou colocar em prática isso para ver se de fato isso funciona, mas é um livro até que ele está todo grifado, eu de fato estudei, E, bom, se você tem problema com leitura, não tenho tanto tempo para ler. Esse livro eu li inteiro, eu li completamente esse livro lendo 1 a 2 páginas por dia no café da manhã. Você está tomando café, está aqui tomando café e lendo o livro, É simples, não tem muita desculpa. Você pode encontrar o livro na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição se você quiser adquirir o livro. Através desse link vai dar uma força para o canal, porque eu vou receber uma
pequena comissão e eu conseguirei tornar o canal sempre um canal melhor, desenvolver mais com uma contribuição financeira. Se você quiser adquirir esse livro, ficarei extremamente grato você adquirindo neste link da descrição, tanto a versão no Kindle ou tanto a versão impressa, né? E bom, para a gente resumir, para a gente fazer um apanhado aqui de tudo que a gente viu nesse vídeo e talvez te dar um empurrãozinho a mais para você ler este livro que vai te trazer benefícios maravilhosos para a sua vida, seja lá qual idade você tenha, seja você tenha 20 anos ou 60, esse livro é fundamental para quem deseja ter uma vida melhor, porque ele não vai só te trazer a fundação, as ideias, as técnicas ou as aplicações, mas também vai te dar uma consciência de como você precisa seguir sua vida, como você pode seguir sua vida. Não vai dizer exatamente o que você deve fazer, mas o que você pode e precisa fazer se você quiser ter saúde, vitalidade, uma energia forte e potente, se você quiser experienciar a sua vida com uma presença, né? Ele fala bastante sobre meditação para você conseguir, né, escutar o seu próprio interno, desacelerar sua mente. Ele fala muito sobre a técnica do checar o seu pulso para quem é ansioso e tem estresse. O livro fala diversas coisas. Ele fala sobre, né, pessoas que tinham depressões profundas e tinham problemas que não conseguiam solucionar ao longo dos anos e mudando o sistema básico, que eu chamo de básico, mas é você cuidar da sua rotina, você cuidar da alimentação, do sono, tomando muita água. Você fazendo exercício, você consegue diminuir muito dessa depressão que muitas pessoas tinham e, né, ao longo dos meses sendo tratada com o Dr. Surras, né? Tem a foto dele aqui. Sendo tratada com o doutor, a pessoa conseguiu fazer uma mudança. Talvez não completamente, se existe algo mais profundo interno, mas a superfície ali, o que ela pode fazer de mais rápido e fácil, já dá uma transformação e tanto. E muitas vezes a gente consegue compreender, é óbvio, o mau funcionamento do corpo vai acarretar um mau funcionamento da mente. E o mau funcionamento da mente pode atrapalhar o bom funcionamento da alma, do espírito, aquela parte mais sublime em que a gente está mais conectado com nós mesmos, com alguma coisa maior, em que acreditamos, com Deus, e você consegue ter uma experiência de vida melhor. E muitas vezes a nossa alma, o nosso espírito, ele não vai ter tanta qualidade de experienciar a vida, de fortalecer o nosso empenho para passar pelos desafios e obstáculos da vida, se as nossas camadas mais básicas, as raízes, por assim dizer, estão fracas, estão ruins, né? Quando você está doente, por exemplo, você pode ter sonhos maravilhosos na vida, objetivos grandiosos. Quando a gente está doente ou quando a gente não tem vitalidade ou energia, aquilo não só perde o sentido, mas foge da nossa mente. Não temos espaço na mente porque simplesmente o nosso corpo está gastando energia só para se manter vivo. E isso está completamente errado. Isso precisa ser mudado e adaptado. Se você está inconformado com não só como você está levando sua vida, mas também fazer uma transformação na sua identidade, por exemplo, e se tornar uma melhor versão de você mesmo, eu recomendo você adquirir esse livro. Pega no link da descrição que esse livro vai fazer uma transformação maravilhosa em você. É um conteúdo maravilhoso e eu ficarei extremamente grato talvez daqui a algum tempo ouvir ou ler um comentário sobre a sua transformação nesse vídeo ou em algum outro depois que você ler. Mude seus horários, mude sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe o que esse vídeo trouxe de reflexão para você. Coloca um like, né? Deixa um like se você gostou do vídeo, se ele te possibilitou um conhecimento que pode te ajudar. Afinal, conhecimento aprofundado é Top Livros.